Estamos aqui no primeiro dia de ensaio com a Lei Rios e hoje eu vou falar um pouco sobre a nossa amostra. Na verdade, a gente selecionou um participante, um homem de 38 anos, ele é professor de educação física e, pelos dados da anamnese, ele dormiu bem ontem, ele não fez exercício hoje de manhã e nós fizemos também um registro basal para ter os dados de frequência cardíaca e respiração basais. Vai ser justamente a nossa linha de base para entender a dinâmica do exercício. Bom, nós estamos diante de um treinamento multimodal que envolve diversos componentes da aptidão física: força, velocidade, coordenação motora, flexibilidade, equilíbrio e também aptidão cardiorrespiratória. A partir do LabChart e do EquiVital, nós conseguimos monitorar o ECG, a respiração e também, a partir do acelerômetro, os deslocamentos verticais, laterais e horizontais. Agora estamos aqui no registro da aula de Power Jump e nosso voluntário também é um homem de 38 anos, ele é educador físico há 20 anos e há 12 anos que pratica e ensina o Power Jump. Ele teve uma boa noite de sono, a gente fez um registro basal dele e também registramos durante todo o protocolo, a metodologia Power Jump. Meu nome é Gabriel Dias Rodrigues, eu fiz graduação em Educação Física, doutorado em Fisiologia, ambos pela Universidade Federal Fluminense. Passei um período na Universidade de Milão, na Itália, fazendo um pós-doc, e durante toda a minha trajetória eu estudei sobre o sistema nervoso autônomo. Mais especificamente, como o sistema nervoso autônomo, aquela parte do nosso sistema nervoso que controla funções automáticas do nosso corpo, controla os batimentos cardíacos, controla a pressão arterial. E mais recentemente, pesquisas mais recentes, são aquelas de, além de entender melhor como esse sistema funciona, tanto em condições de saúde como em condições de doença, como a gente consegue modular o sistema nervoso autônomo através de algumas estratégias, como, por exemplo, a respiração, dando estímulos elétricos em algumas partes, que estimulam terminações nervosas desse sistema. Então esse é o nosso desafio de agora, dos próximos anos. Bom, a minha expectativa era encontrar um treinamento bem fundamentado em relação à metodologia e, na verdade, atendeu muito essa expectativa. Eu vi que os exercícios eles têm uma coerência entre início, meio e final, né, dos exercícios. As intensidades realmente variam, mas são exercícios sempre de alta intensidade. E com a utilização, né, do monitoramento através do EquiVital, a gente conseguiu captar, na verdade, essas variações, tanto em termos de movimentação corporal, a partir do acelerômetro, como também em relação à carga interna de treinamento, que é a frequência cardíaca. E falando de frequência cardíaca, essa é uma parte importante, é um componente importante para entender as relações do sistema nervoso autônomo com o coração. Então, o sistema nervoso autônomo é uma parte do nosso sistema nervoso que controla funções automáticas. Então, a gente, por exemplo, não precisa pensar para o coração bater, a gente não precisa pensar para respirar. Então, essas são funções que são controladas automaticamente. E elas são muito sensíveis a questões ambientais. Então, por exemplo, quando eu estou fazendo exercício, eu tenho que respirar mais rápido, o coração tem que bater mais forte. Logo, eu preciso de uma atividade maior no sistema. Bom, o relacionamento com a Instrument, na verdade, começou quando eu fazia iniciação científica ainda no laboratório, que eu estou até hoje. E naquela ocasião eu tinha um projeto de pesquisa, meu projeto de iniciação científica, e nós tínhamos que resolver um problema técnico no equipamento, no Power Lab. E aí foi então que eu conheci a Tatiana, que naquela época prestava esse suporte técnico. Foi muito legal, porque ela fez uma visita ao nosso laboratório, além da parte técnica de solucionar o nosso problema, ela explicou ainda mais sobre o LabChart,
sobre coisas que a gente podia fazer, que a gente não sabia. E aí foi criando essa curiosidade em querer entender mais das ferramentas e levar para o LabChat. Então isso a gente está falando mais ou menos de uns 10, 12 anos atrás. E até hoje eu venho trabalhando com os produtos da The Instruments, agora também numa perspectiva translacional, né? Porque algo que é bem interessante é que a gente consegue montar setups desde o animal até o ser humano. E a capacidade de integrar também diversos sinais é uma coisa que me atrai muito. Eu trabalho com fisiologia integrativa, com diversos sistemas. Por exemplo, durante o meu doutorado, eu tinha que integrar diversos sinais, como o EMG, como o ECG, como a respiração, e um sistema da The Instruments, como o Power Lab, por exemplo, isso foi possível. Então, foi assim, bem interessante ter esse contato lá atrás e que eu posso dizer que ao evoluir a minha carreira, ao precisar de outras ferramentas, eu sei contar com a The Instruments para ajudar nesse processo. Health Lab, na verdade, saiu de uma iniciativa, de uma curiosidade e de uma necessidade que eu tinha quando eu voltei da Itália para o Brasil, de que a fisiologia ela teria que se comunicar com outras áreas, né? Com outras áreas básicas, como, por exemplo, a biologia, e também áreas da saúde, com a parte clínica, e também com a inovação. Hoje a gente não pode falar de ciência sem falar de inovação. Então, são áreas que estão muito conectadas. E assim que eu enxergo o futuro dos cientistas, dos jovens cientistas com seus projetos de pesquisa, mas também ligado à inovação, também resolvendo problemas reais que a gente tem na nossa sociedade. E a partir disso, eu então montei um podcast, onde eu trago cientistas de diversas áreas em relação com a saúde, né? E que eles falam das suas pesquisas, mas falam também do impacto social das suas pesquisas, o que tem de inovador, o que tem também de tecnológico nas suas pesquisas. Então essa é a iniciativa do Power Lab, que é um grupo de pesquisa, mas se estende também para se comunicar com a sociedade a partir do nosso podcast. Bom, o que eu pude perceber nesses 3 dias de ensaios é que realmente é um treinamento com bastante detalhes. Os instrutores, eles também conversam com os alunos, dando instruções sobre como executar os exercícios. São exercícios multimodais, então trabalham diversos componentes da aptidão física, e é interessante ver a evolução desde o primeiro dia de treinamento até agora o último dia de ensaio. E, na verdade, eles estão muito mais sincronizados, muito bem treinados para a gravação que será amanhã.